dia! Você que está nos ouvindo na rádio, que prazer ter você que participa com a gente no 92589895. A gente também está numa live no Instagram 95FM Curitiba, no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. E hoje, Jaci, eu vou trazer uma surpresa para vocês. Eu vou começar... Calma, que o bom dia já vem. Eu vou começar o programa fazendo aquela chacoalhada, assim, porque eu recebi uma poesia numa mensagem de rede social por causa da audiência que a gente está tendo com o programa. Bom dia a todos. Bom dia, Jaci. Então, olha só. O ouvinte Luiz Carlos Silva, ele mandou para mim assim, olha: não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades e nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-las. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-las. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja uma sonhadora, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja uma debatedora de ideias, lute pelo que você ama. Olha só que bacana, gente. Então eu recebi ontem, parabenizando a gente pela rádio. A gente está com um pouco mais de 2 semanas de programa, trazendo conteúdo qualificado nesse horário para você sair da zona de conforto, para você alcançar a superconsciência, para você se inspirar por um dia melhor e para pensar antes de agir, né, Jaci? É verdade. E como você colocou esse poema, enfim, essa poesia, nesse começo, eu li agora de manhã e percebi que hoje nós já falamos de tantos temas, né? Tantos temas bonitos, interessantes, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre sonhos. Vamos falar um pouquinho mais sobre você, sobre o teu coração, tuas potencialidades e capacidades. E esse poema, ele quase que é um resumo, isto é, ele tem vários aspectos da minha própria palestra de sonhos. Então deixa eu pegar a frase... Mas ele não é só sonho, não. Ele mistura uma superconsciência com um planejamento estratégico, a visão de futuro, não desistir. Mas faz parte do sonho. Quer dizer, são componentes dele. Então você veja como cada frase tem um componente. Deixa eu repetir para você. Veja, ele começa falando assim: não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Olha a profundidade e a importância disso. Eu já mostrei para você que o medo faz parte de um software que está no nosso hardware cerebral e que ele está lá como uma emoção. E cada um sente uma emoção, tem esse sentimento de uma maneira diferente. Agora, todos nós temos o medo, e aqui ele fala: não tenha medo, mas também não abandone o medo. Porque o medo é importante para nos mostrar o caminho. Então não tenha medo da vida, porque nós recebemos tanta dádiva dessa vida, tantas coisas boas que você recebe, muitas vezes nós não vemos, não enxergamos. Por isso a segunda parte da frase: não tenha medo de vivê-la. Olha só, no céu não há tempestades, nem caminhos sem acidentes, diz a segunda frase. Não existe uma vida sem problemas. Por quê? Eu passei a enxergar problemas como soluções. Porque os problemas são aquilo que me problema é aquilo que acontece na minha vida que me torna mais forte. Porque um problema faz eu parar, pensar, resolver. Querido, se nós não tivéssemos problema, nós não evoluiríamos. O nosso músculo precisa de problema para evoluir, para crescer. O teu coração precisa de problema para aprender a pensar. Olha que legal. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-las. Claro, foi o que eu acabei de falar. E derrota, muitas vezes não é derrota. Você vai ver que ao longo da tua vida, derrotas e perdas que pareceram perdas, nada mais do que foram trocas. Uma porta que se fecha sempre abre outra porta. Muitas vezes você pode ter perdido um emprego lá atrás, ou hoje, agora, e daqui a alguns anos você vai estar brilhando com outras coisas, porque você suou, você teve lágrimas, você cresceu e você teve a oportunidade. Senão, daqui 2, 3 anos você estaria no mesmo emprego, da mesma maneira, pensando as mesmas coisas. Então eu já falei que Deus vem às vezes dar um tapão na gente, né? Para que a gente possa acordar e crescer. E só é digno disso, continua o texto, da sabedoria, quem usa as lágrimas para irrigá-la. Isto é, olha a volta das emoções. Isto é, a emoção é um motor, é uma turbina, é libido, que eu já falei que Freud descobriu essa libido, essa vontade de vida, essa pulsão de vida para ter arrancado o lugar e fazer ir para frente. Eu estava vindo aqui no caminho da rádio hoje e vi um texto que um rapaz estava falando, aliás, ele estava falando que nós não vamos voltar à normalidade nunca.
E eu concordo com ele, porque ele também dizia, porque voltar à normalidade é voltar ao estado anterior. Nós temos que sair todos melhores disso. E ele coloca assim o texto: os frágeis usam a força e os fortes a inteligência. Acredite, de fraco você não tem nada. O mundo fez você para você dar certo, célula por célula, átomo por átomo. São as nossas ilusões da vida que nos bloqueiam e nos freiam. Os fortes usam a inteligência, então saiba, se você é forte, use a tua inteligência. Observe o teu meio, o que está acontecendo, as manipulações atuais nas mídias sociais. Põe no teu coração algo muito maior. Seja uma sonhadora, diz o texto, mas une os sonhos com disciplina. Está na minha palestra. Se você ficar só sonhando, e nós já falamos aqui na rádio, você não sai do lugar. Você vai passar o dia inteiro e dia após dia sentado no sofá sonhando com a vida e não levanta e anda. Não levanta e coloca a disciplina e os sonhos no caminho que eles devem. E aí sim, como diz o texto, produzem pessoas frustradas. Então nós reclamamos muito de frustração, que não conseguimos. Por quê? Porque nós não tentamos. Então eu volto à primeira frase: não deixa o medo superar. Faz com que o medo faça você levantar e aprender, porque quanto mais exercita, menos medo vai ter. Então seja um debatedor de ideias e lute pelo que você ama, como termina o texto. E eu digo mais: lute por quem você ama e lute por você, porque o mérito todo vai estar no final com você. Exatamente, porque até porque, né, Jacira, a fé sem ação, ela também perde o sentido. A fé é extremamente importante, que eu já falei, que é aquela cenourinha que está na frente da nossa testa, que faz a gente correr atrás. Você tem que correr atrás com disciplina, com orientação, com conhecimento e usando a tua inteligência. O nosso projeto aqui é fazer você acreditar nisso, é fazer você levantar e acreditar não só nisso, acreditar principalmente em você. É você que vai levantar, é você que está nos ouvindo, que tem todo esse poder, que poetas, escritores, tantas histórias lindas fazendo você enxergar, e a gente sai de um cinema, sai de um filme bonito, termina um livro muito bacana, fecha o livro e continua na mesma. Não deixa o medo vencer. Talvez até por isso que essa quarentena é tão prolongada, para que a gente sinta, para que a gente viva isso, para que a gente experimente toda essa transformação que estamos vivendo e passando como uma oportunidade de crescimento. Essa quarentena é mais um problema, porque ele vai passar e virão outros. Enquanto a gente não cresce, os problemas continuam grandes. Quando a gente cresce, a gente se torna maiores que os problemas. E aí, Deus manda um problema maior ainda, e a gente fica feliz como aquele surfista que, à medida que ele vai aprendendo, ele fica esperando ondas cada vez maiores, para ele mostrar toda a capacidade dele. Cara, se joga no mar, vamos lá, vamos com a gente. Perfeito, né? Até porque a gente sabe que a calmaria, ela não traz grandes navegadores, né? Mergulhadores, grandes surfistas. Calmaria atrofia. Eu não quero ninguém atrofiado. Exatamente. Então, gente... Agora, quem sou eu para querer alguma coisa, né? É você que tem que querer. Então, chegou a hora da gente aumentar essa imunidade, essa humanidade, para ter paz de espírito e para enxergar melhor o outro sem julgar. A gente tem que se mover na vida com fé, com ação, com disciplina, porque tudo vai dar certo. A gente já sabe que isso vai acontecer. Eu estou até curiosa para saber qual vai ser o grande problema que a gente vai ter que enfrentar daqui a alguns anos, em termos de mudanças e de transformações e de evoluções. Não é mesmo? Não é mesmo? Estamos aqui para tentar tocar fogo em todo mundo. Exatamente. Então, seja gentil com você. Para de julgar os outros, para de se julgar, se perdoe um pouquinho mais. A vida já não é fácil. A gente todo dia está fazendo um joguinho de xadrez, a gente está tendo que planejar, a gente está tendo que articular, a gente está tendo que trazer doçura, às vezes a gente está cansado, a gente está com uma série de outros conflitos que muitas vezes tiram a gente dessa zona de conforto, dessa estabilidade que a gente gostaria. Só que paz não faz a gente melhorar. O que faz a gente melhorar são os impulsos que a gente tem quando a gente já transforma aquilo que a gente precisa nos pensamentos para agir melhor na hora que a gente está sob pressão. Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um grande momento para você se reavaliar, para você ser melhor. Quando você escutar a notícia do final dessa crise, você vai ficar feliz? Pois é, pode ser que você fique feliz, eu vou ficar feliz, mas logo vem um outro problema, uma outra dificuldade, você fica triste de novo. E eu quero contar para você que Dalai Lama, que é um monge tibetano, é um monge budista, ele tem se encontrado muito com Desmond Tutu,
que é um outro religioso fantástico, eles são amigos maravilhosos para tentar mostrar que as religiões são caminhos para encontrar a felicidade? Não. Eles têm até um livro chamado Contentamento. Porque à medida do momento que eu estou feliz, eu estou triste no momento seguinte. Você compra um carro novo, fica feliz, vai para casa comemorar, e na primeira saída você para no sinaleiro e para alguém com um carro melhor que o que você comprou, e você já não está tão feliz assim. Isto é, a nossa maturidade precisa fazer a gente estar contente com o que a gente tem. Então, quando a gente fala de sonhos, parece que você tem que ser um presidente de uma grande empresa, que você tem que ter ser um multimilionário, e o mundo acaba mostrando esse caminho, e eu não estou falando que não é legal, que não é bacana você crescer profissionalmente, conquistar cada vez mais, mas estar contente com o que você tem. Um professor, ele tem que estar numa escola pública, lá na periferia da cidade, uma cidade pequena, contente e feliz por estar transformando a vida de tantos jovens e tantas crianças. Então, esse é o aspecto que a gente tem que entender. Contentamento, ele é muito superior do que a felicidade. E aí você vai ver que nós vamos falar aqui de sucesso, vamos falar de outras coisas, mas o que é o sucesso na verdade? O sucesso é você estar feliz com a tua família, com as pessoas que você ama e consigo mesmo. Quer dizer, aquilo que a gente, se tivesse que salvar e que a gente não pudesse deixar para trás, o que você levaria? Você levaria aquilo que realmente é importante na tua vida. Você se desprende de coisas, você se desprende do passado que já foi. Quem que você quer ter com você numa hora que você gostaria de ter um minutinho a mais? Fato, você foi feito para dar certo. Acredite, e quem está com você também foi feito para dar certo desde o início dos tempos. Quer seja o Big Bang, quer seja o Haja Luz, você foi feito para dar certo. Sabe, cada coisa, cada partezinha no nosso corpo são átomos, são células, que elas sabem o que fazer. Você sabe o que fazer e tem uma direção, basta seguir. Então, vamos buscar uma vida com mais significado, com superconsciência, por isso que a gente está aqui. Eu vou dar um bom dia para o Paulo Manucelli, para o Fernando Santos, para a Rose Leger. Tem mais gente aqui. Sumiu meus nomes aqui, meu Deus. Eu falei, sempre fala, fala, né? os nomes dela. Né? Olha só. O Claudinho Pozobon, que é meu amigo de infância. Nossa, estou super feliz que ele está ao vivo aqui com a gente. Daqui a pouco eu dou mais bom dia. Importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, que nos dá prazer e aquilo que nutre os nossos sonhos com perspectivas e projetos. Isso é muito importante, você fazer, desenvolver um talento seu para, de repente, gerar algum tipo de satisfação num negócio que é lucrativo. Tem coisa melhor na vida que você poder escolher uma profissão ou fazer algo que te dá prazer e você viver disso? Agora, respeita a sua história, mas também respeita a história do outro. Isto é, sucesso não é eu crescer, eu ser feliz, eu estar contente, eu ficar milionário, eu ser isso, eu ser aquilo. Sucesso é nós. O que adianta eu chegar no topo do mundo sem você estar junto? O que adianta já estar em equilíbrio? Outra, eu não vou conseguir estar em equilíbrio se você não estiver. É isso que nós estamos lutando aqui, tentando convencer. Esse é o convite. Tanto que o nosso livro, o e-book que está lá, depois a gente vai passar o endereço novamente, a famíliadofuturo.org. Famíliadofuturo.org mostra para você um caminho, um convite que a gente faz para as pessoas serem mais felizes. Isto é, eu preciso que a minha esposa seja feliz, que a minha filha seja feliz e que você também, para que a gente se encontre lá fora nesse mundo, principalmente no pós esta crise, por o que outras virão, e estarmos todos mais fortes. Ó, consegui acessar aqui, ó. A Mari Coelho mandou bom dia pra gente. A Gislane Cachefo, que é uma coach sensacional, também está aqui com a gente. Então, você que está nos ouvindo, mande mensagem em 92589895 e participe das nossas lives no Insta e no Face. Hoje a gente vai trazer uma história muito legal de um empresário que nunca desistiu dos sonhos. E ele aprendeu aos tombos, né, aos trancos e barrancos, a levantar, a persistir, a ter disciplina. E isso é a essência da transformação e da construção na nossa vida. Afinal de contas, quem que vive uma vida linear? A superconsciência é você saber que existe um lá na frente. A fé é a cenourinha. No caminho você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te complicar, mas sabe que às vezes a complicação e as resistências são coisas boas porque estão apenas te corrigindo rotas? E quando a gente encontra pessoas que ajudam, agradeça a Deus e a pessoa. E outra coisa, a pessoa está sendo ajudada porque ela encontrou você. Isto é, nós somos seres colaboradores, não competidores. A competição é uma cultura que precisa ser revista.
É uma cultura que veio crescendo principalmente para o nosso lado oriental do mundo, e nós precisamos rever esses aspectos de pensamento. Então, as pessoas que nós encontramos no caminho, todas são para nos ajudar, nem que seja aquela pessoa desconhecida que passa por você na rua e dá um sorriso e te deseja bom dia. Seja você também essa pessoa. Nós influenciamos a todos, nós vivemos num mundo sistêmico. Todas as forças que nós temos, elas vêm de um lugar e vão para algum lugar. E você não está aqui de graça, você foi feito para dar certo. Você sabe que você estava me falando de todas as pessoas nos ajudam, né? Então, assim, até mesmo aquelas que passam rasteira, mas aquelas que a gente não conhece ou que dão algum tipo de dica pra gente. A Gilmara, que a gente passa de manhã e dá bom dia pra ela. E ela comentou assim, Cláudia, e aquelas pessoas que às vezes se aproveitam da gente e que a gente faz alguma coisa pra ajudar e de repente quando você percebe a pessoa tá parasitando. Mas a hora que a pessoa está gerando algum tipo de desconforto na nossa vida, é a hora que a gente também está pensando e acessando essa superconsciência para pensar assim, essa pessoa está passando dos limites, eu preciso me reposicionar. Então quem está atrapalhando, às vezes, está nos ajudando, porque na hora do desconforto é que a gente pensa. Claro, o problema é que muitas vezes nós ficamos travados no desconforto, sem coragem para levantar. Se uma pessoa vem me parasitar, eu agradeço, eu falo, olha, você me mostrou uma fragilidade minha, muito obrigado, agora estou mais forte e vou superar. E agradeço essa pessoa, e sempre que alguém você vai deixar nessa vida, até você não vai mais ver, desejo bem a quem partiu. E deseje sempre, dê o teu coração para a pessoa, não fique com raiva, com mágoa, não arraste para o resto do tempo, porque enquanto você arrastar mágoa e desespero, primeiro que quem sofre é você, segundo que o mundo já vai te dar mais alguém para te parasitar até você aprender. Porque uma hora você vai ter que aprender a agir diferente, pensar diferente. Pode ser que você virou de repente um parasita do sofrimento, né? Você fica lá, né? E até você aprender a se defender. Isso é como você bem falou agora. Muitas vezes a gente pede aquilo, você se acostuma com o sofrimento e você fica pedindo, eu quero alguém para se aproveitar de mim mais uma vez. Aprenda, cresça, você merece. Imagina aquelas velhinhas que estão sempre com a vela acesa esperando um defunto para velar o corpo. Você não pode ser assim, gente. Não pode. Então a gente veio para o próximo bloco daqui a pouco com um entrevistado bem bacana. Você vai se surpreender com a história dele. Estamos de volta com o nosso Super Consciência ao vivo para você que nos escuta na rádio, para você que está nos levando passear pela cidade, pela estrada, pela região metropolitana de Curitiba, que também participa pelo WhatsApp 92589895 e nas lives do Facebook Cláudia Queiroz Jornalista e do Instagram 95FM Curitiba. Nós agora vamos conversar com um entrevistado bem especial, que já caiu, já levantou e aprendeu a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não é isso, Marcelo? Bom dia! Bom dia, Cláudia. É isso aí mesmo. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Começando mais um dia, né? Dessa vez aqui na sua companhia e dos seus ouvintes. Ótimo. Eu vou contar para todo mundo então, tá? Vou colocar a boca no mundo. Há 5 anos, o Marcelo entrou de sócio numa fábrica de lenços. E ele investiu expectativa, sonho, ele se dedicou pra caramba para trabalhar, mas esse negócio não deu certo. E de uma hora para outra, ele não sabia o que ele ia fazer, se ele ia cortar grama ou se ele ia continuar com um novo negócio, né, Marcelo? Foi mais ou menos por aí, Cláudia. Eu tive um tapete puxado, né? E perdi o rumo. Mas assim, não tive muito tempo para me lamentar. Eu lembro que estava voltando para casa numa tarde e pensando o que eu ia fazer da minha vida, né? E realmente, como você falou, eu pensei, eu vou pegar meu cortador de grama e vou bater nos vizinhos e eu vou trabalhar. E aí naquela madrugada, passei em claro, que eu acho que normalmente quem passa por esse tipo de dificuldade sabe o que eu estou falando. Eu tive um rompante e falei, vou lançar esse produto. No dia seguinte eu liguei para um cliente meu, que era cliente da outra empresa, que trabalhava no segmento, e falei, vou lançar um produto. Assim, expliquei para a pessoa como era, e ela pediu até, eu lembro como se fosse hoje, ela até manda uma amostra. Eu falei, eu não tenho amostra, eu preciso de X mil reais que eu vou lançar esse produto e vou te pagar daqui 60 dias, vou te mandar produto. Você vai fazer uma compra antecipada. E aí passou ali, ela foi falar com a dona da distribuidora, no caso,
E no final daquela manhã ela depositou o dinheiro e eu fui trabalhar, fui correr atrás, né? Então, eu estava ouvindo agora o programa e vocês estavam falando aí, né, que surgem pessoas para nos alavancar, para nos ajudar. E foi isso que aconteceu. Você tem que acreditar que, na maioria das vezes, ou não, você já tem. Se você não tentar, não acreditar, você não vai conseguir vender nenhuma ideia, né? E foi mais ou menos por aí que a coisa aconteceu. E hoje eu tenho já 5 anos de negócio, o negócio vem crescendo, todo dia uma nova batalha, né? Mas, graças a Deus, com um produto, eu trabalho no segmento PET, um produto específico para gato, eu fabrico um granulado higiênico de madeira para gato, eu consegui dar a volta por cima, né? Como você falou, levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. Analogias à parte, a gente tem 7 vidas, né? Você lidando com gatos aí, de repente você tem mais 6. Na verdade, eu acho que eu já estou na minha última, mas já tropecei algumas vezes, né? Mas eu acho que a persistência, assim, você acreditar, você insistir, você ter a palavra virou moda em um momento aí, alguns meses atrás, resiliência, né? Você suportar todas as dores e continuar. Eu acho que é isso que faz a diferença. Tem 2 pontos importantes. Eu não atingi ainda o meu objetivo, mas eu estou no caminho. Tem 2 pontos importantes. Eu tenho um objetivo em um caminho, que esse caminho é o certo. Então, assim, provavelmente eu vou tropeçar nesse caminho, vou ter que pegar outro caminho, outra direção, mas você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que estar decidido. Nesse caminho ou nesses caminhos, nesses desvios, você vai errar, você vai acertar, mas o importante é você persistir, né? Marcelo, uma das frases, 2 dados importantes aqui, pelo que você vem contando, são 2 palavras que a gente traz muito, muito forte aqui. Uma é intencionalidade, quer dizer, a intencionalidade é a intenção que você tem dentro do projeto que você está acreditando. E a outra é o teu caráter. Porque se acreditar em você, é porque você já demonstrava um caráter forte e capaz de pessoas acreditarem em você. Mas aí eu quero aproveitar e falar para algum ouvinte que eventualmente até não seja muito bem visto muitas vezes na sociedade, quando você começa a acreditar em você e começa a agir de uma maneira correta, fazendo a coisa certa, Deus acredita e coloca alguém para ajudar. Então as pessoas vão aparecer sim mais cedo ou mais tarde, mas se nós já temos um caráter adequado, isso será muito mais rápido. Isso vem... Eu acredito muito nisso, mas assim, mesmo seguindo o caminho, né, o caminho que você trilhar, você não vai acertar sempre. Então, em alguns momentos você vai errar, você vai errar com alguém, mas o importante, eu acho que nesse caminho, sim, você saber que você não vai acertar sempre. Quando errar, você assumir os seus erros e resolver. Se esse erro gerou um problema ou um assunto para você, você vai resolver com você. Se você tem alguém que compartilhou esse problema, você tem que resolver esse problema com essa pessoa. Então, é não deixar assuntos mal resolvidos, né? Acho que esse é o mais importante. Porque errar no nosso caminho a gente erra. O problema é não fazer esse erro virar uma rotina e você não dar importância para o erro, porque você não aprende só na vitória, né? Na derrota, ela é um ensinamento mais amargo, mas se não é mais importante, é tão importante quanto quando você ganha, né? Quando você tem um acerto, vamos dizer assim. Então, temos mais 2 fatores importantes aqui. 1, não desistir nunca. E 2, aprender com os erros, porque no caminho sempre haverão acidentes, como dizia o poema que a Cláudia começou a falar. Os acidentes sempre vão acontecer. Tratá-los como companheiros de viagem. Eu gosto de usar esse termo. Problemas, desafios, são companheiros da nossa viagem. É verdade, a gente tem que respeitar isso que faz parte da nossa história. E o crescimento da gente não tem atalho, não. Né? Você pode mudar a tua rota, você pode mudar um pouquinho o curso do que você estava planejando. O Marcelo tem um objetivo ainda dentro da empresa, e outro, e quando ele está chegando naquele produto que ele quer, ele já está pensando em outro. Né? Porque a mente é dinâmica, os sonhos são dinâmicos, né, Marcelo? Eu tenho uma frase que também é muito falada, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então você tem que aprender a suportar a pressão. Se você não consegue administrar
a pressão. Então, assim, eu ainda passo algumas noites sem dormir, mas eu aprendi a dormir mesmo sabendo que o problema ele está aí e eu vou ter que resolver. Só que o pastor Cláudio Duarte, numa palestra dele uma vez, eu ouvi, e acho que foi assim, até foi um marco na minha história, porque ele dizia assim, ok, os problemas eles vão existir, você tem que escolher o que você vai fazer, né? Se o problema tem solução, então você não precisa perder a noite do sono, amanhã você acorda e você vai lá e você vai resolver. Se o problema não tem solução, não tem por que você ter dor de cabeça, você vai ter que acordar no dia seguinte e achar uma alternativa. Então eu aprendi a gerenciar esse tipo de problema, né, de assumir o problema, e aí assim, amanhã eu vou resolver. Às vezes você resolve, às vezes você faz isso, você estanca o vazamento e você vai por outro caminho, que é o que eu comentei antes, que as pedras elas vão sempre estar no teu caminho, você chuta ou você desvia, que a coisa acontece, e ela assim, ainda tenho esse meu objetivo, né, eu ainda estou no meu caminho, são 5 anos agora de empresa, eu conquistei uma carteira de clientes, acho que considerável, acho que isso tem muito valor dentro do meu negócio hoje, e estou buscando, como eu comentei com a Cláudia e ela colocou, eu estou desenvolvendo outras linhas de produto, eu estou tentando segmentar melhor a minha produção, e aí você vai, determinados produtos que você lança com custo, você vai diminuindo o custo, melhorando a produção, todo dia existe um novo desafio a ser encarado, né? Ou não é só o lançamento, você tem que saber que você vai ter que ter manutenção desse item no teu dia a dia, né? E colocação dele no mercado, aceitação dele pelo cliente, precificação dele. Então, são vários desafios que surgem no dia a dia e que assim, o mar nunca vai parar de se agitar. E quanto mais agitado, a coisa parece fica melhor conforme o dia vai passando. Exatamente. Marcelo, eu quero que você observe também, assim como quem está nos ouvindo, que alguém te deu dinheiro lá atrás porque confiou em você. Mas nós recebemos ajuda de pessoas o tempo todo. A mensagem que o pastor passou, que você ouviu, também foi uma ajuda. Então nós temos que estar abertos, porque o dia inteiro Deus, o universo, nos manda mensagem para nos ajudar. Então isso faz bem para o coração. Agora, segundo ponto importante, tenha ternura com você. Quem está ouvindo também tenha ternura, como ele falou, durma em paz. Agora, Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. Você está se sentindo mais forte ou mais fraco desde aquela primeira noite que você disse que não dormiu? Hoje, como é que você está? Com certeza, dia após dia você se fortalece, né? Mais motivado, porque mesmo no erro, você sabe que você está perto, porque você já começou a caminhar naquela direção, né? Então, uma grande jornada, ela começa com o primeiro passo. Então, assim, se você deu um passo ou 2 passos, você está mais perto do teu objetivo. Então, é isso que deve mover. Você não deve pensar, você não deve olhar para o lado pro vizinho, né? Aquela velha história que a grama do vizinho é mais verde. Nós somos acostumados a pegar, conhecer as histórias no final dela, né? E a gente aplaude ou critica. Então, elas tiveram que navegar por mares revoltos para chegar onde elas estão, né? Chega um momento que quando aparecem problemas, não é ser masoquista, mas a gente começa a sorrir. É a mesma maneira como o surfista, quando leva um pacote numa onda, ele dá gargalhada embaixo d'água e os amigos morrem de rir. Isto é, os problemas são maiores, a gente tem que aprender a sorrir, aprender a dormir e aprender a enfrentar os problemas. Parabéns, Marcelo. Eu vou agora mudar um pouquinho o curso da conversa, porque o segmento do Marcelo é um segmento muito interessante. Pet todo mundo ama, todo mundo tem, né? A maioria das pessoas tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem algum bichinho em casa. Mas o Marcelo não quis só fazer produtos para pet, ele pensou em algo sustentável. E isso é um grande diferencial do produto dele, por ser totalmente natural, por não ter nenhum tipo de efeito colateral para o meio ambiente, né? Eu queria que o Marcelo contasse um pouquinho também, porque além de uma solução para ele sobreviver, ele ainda se preocupou com algo que fosse bom para todo mundo. Então, assim, eu fui buscar um produto inovador, né? Então, dentro desse segmento pet, eu lancei um produto. O conceito da minha empresa, o propósito dela é apresentar soluções sustentáveis e naturais. Legal. Então, você tem que montar uma história, você tem que contar uma razão de ser, né? E aí foi isso, eu coloquei o produto no mercado, existem outras marcas, outros fabricantes, mas esse produto que eu venho dentro do espaço, ganhando no mercado, produto
são 22 distribuidores. Eu fabrico, além das minhas marcas, eu fabrico mais 8 marcas no Brasil. São clientes que têm a sua marca e eles querem que eu fabrique o produto com a marca deles. São 8 marcas no Brasil e uma marca nos Estados Unidos. Que legal. Que legal. Veja só, toda essa história com o Marcelo, ela fala que nem sempre o cenário é favorável, mas ele acreditou no sonho, ele estudou o mercado, ele planejou, ele não desistiu, ele teve persistência, ele usou uma superconsciência. Instintivamente ou não, ele alcançou aquilo que a gente vem falando nos programas, né, Jacir? Marcelo, a gente agora vai ter que encerrar nossa entrevista, mas eu queria deixar o teu contato para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais, quem quiser, de repente, ter acesso a você e se inspirar um pouco mais nessa história. Quem quer conhecer e saber de você? Eu tenho o Instagram da nossa empresa, né, que é o petsolution.co, Uhum. e o Facebook, que é petsolution.company. Legal. A gente fala ali um pouquinho sobre o produto, e aí eu tenho o telefone lá da empresa. Se algum lojista, algum distribuidor de produtos para pet tiver interesse, eu vou deixar o telefone aqui com você e é só entrar em contato. É o 41 3362 1749. Tá ótimo. Marcelo, você tem funcionários? E se tiver, quantos funcionários você tem? Hoje eu tenho mais 2 pessoas na administração, né, e são 7 pessoas na linha de produção. Ok. Isso na linha de granulado. A gente está fazendo um investimento agora, a gente já lançou, né, uma linha de biscoitos, e na fabricação de biscoitos são mais 7 funcionários. Ok. E começou sozinho, quer dizer, com menos um, né? Parabéns pelo teu caminho, parabéns. Show. Eu e Deus. Você e Deus, e isso é o mais importante, né? Isso é mais importante. Às vezes ajoelhar e buscar um pouquinho de inspiração e força divina é o que faz a diferença. Eu acho que Deus na tua vida. Deus, quando dá um problema pra gente, ele sorri lá de cima e ele fala, vai que eu confio em você. Exatamente, é isso aí mesmo. Terminando essa entrevista, uau, hein, Jacir? Gostei, Marcelo. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada, tá? Um beijo. Obrigado a vocês, um abraço. Um abraço. Estamos de volta com o último bloco do Super Consciência, um programa para te trazer criatividade, para te inspirar. Hoje a gente estava inspirado a tirar você da zona de conforto, porque não dá para cruzar os braços e reclamar que a crise, que o negócio, que o desemprego, que o problema, que a falta de dinheiro, que é uma coisa que está todo mundo enfrentando. Afinal de contas, nem todo mundo tem essa visão de negócios que o nosso entrevistado tem, mas as pessoas têm um talento. Então conta pra gente no 92589895 qual que é o seu talento, no que você é bom. Quem sabe a gente consegue te dar uma luz aqui também, hein? Participa da nossa live, Cláudia Queiroz, jornalista, e no Instagram 95FM Curitiba. Então a Patrícia Solalinde está do Rio de Janeiro, Sanjay, despachante, Eliane Fátima, Valdeci, Aloísio, o Marcelo Lineker, nosso entrevistado, está dando parabéns aqui pra gente, olha só que legal. O Fernando Salgado, lá do Rio de Janeiro, muito obrigada por estarem com a gente, viu? A gente fica muito feliz, isso nos motiva muito a vir aqui todos os dias pensando assim, o que eu vou dizer hoje? Pense só, não é do nada que a gente começa um programa, a gente pensa, a gente planeja, a gente está tentando alcançar teu coração de um jeito ou de outro para você melhorar com tudo isso. Mas muita coisa ela planeja na hora, né? E joga pra cima de mim e eu tenho que ser criativo e me virar aqui. Mas tudo bem, vamos tocar. Não é um ensinamento de Deus? Aquela onda que Deus vem... não está lapidando, você falando, vai, dando tapinha na bunda, assim. É aquela onda maior que vem atrás de uma pequena que eu achei que era e me embora inteiro aqui no meio. E a gente dá risada. A gente dá risada, exatamente. Isso aí. Exatamente. Aliás, então, deixa eu já comentar uma coisa. Eu tentei, mas é que acabou o tempo do segundo bloco. E eu até espero que esteja ouvindo o Marcelo, porque quando eu perguntei para ele sobre se haviam funcionários, empregados, primeiro para dar parabéns, o sonho dele está ajudando quantas famílias, isso é legal.
Só que eu acho um defeito, muitas vezes, alguns programas que ficam valorizando só o empresário, isto é, quem cresceu, quem está se dando bem, claro, ótimo, maravilha, o mundo precisa de empresários cada vez mais para ajudar cada vez mais famílias. Mas também tem pessoas que não têm ser empresário no coração. Também tem pessoas, como eu comentei há pouco, daquele professor na periferia que está feliz, que está contente pelo trabalho que está executando. Então, muitas pessoas que estão trabalhando hoje, elas têm no coração deles que elas estão bem. E elas podem crescer, podem galgar cargos cada vez maiores, até eventualmente abrir uma empresa, mas muitas vezes não. Porque se só houvesse empresários, onde encontraríamos funcionários? Isso é claro, sempre terão pessoas para serem ajudadas e a dinâmica da vida é muito grande. Mas eu quero trazer para o coração que o teu maior sonho é você. O teu maior sonho é a tua família. O teu maior sonho é você sair da empresa que você trabalha, olhar para o teu patrão, olhar para aquele empresário, ajudar esse empresário a crescer cada vez mais e esperar que ele tenha Deus no coração também, fazer com que haja uma retribuição desse esforço mútuo, se nós vivemos em colaboração. Então, eu acho muito importante tocar nesse assunto dessa maneira, porque cada um é um. Cada pessoa nesse mundo tem algo no coração para oferecer a cada dia, não quando você conseguir conquistar lá na frente. A vida é o que acontece agora, aqui com você. É o que está acontecendo comigo ou com a minha esposa aqui nesse momento. Eu não sei se a gente vai estar aqui amanhã, depois da manhã, se vai acabar. Eu não sabia nem que iria estar aqui. Entende? Quer dizer, então a vida é uma dinâmica que vem como um mar revolto. Nós temos que aprender a navegar, mas navegamos todos, não apenas o comandante do navio. Todos que estão dentro desse navio também. Mas a gente está num navio para curtir a vida também, né? Fazer o que gosta. Dentro de um navio a gente também está despertando os nossos talentos, as nossas habilidades, fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz bem. Por isso que eu comecei esse bloco perguntando o que você gosta de fazer. Porque, olha, às vezes você não sabe que você gosta de determinada coisa, mas você faz muito bem. E você não experimentou, talvez por medo. E eu vou contar para vocês, já que é para quebrar esse mocinho aqui, ele morria de vergonha de falar em público. Eu acho que ele em escola, aquela história de lá na frente no tablado, acho que ele se escondia atrás de uma carteira e falava assim, não me escolhe, não me escolhe, não me escolhe. Né? Enquanto eu era um pouco mais exibida, não sei se dava para perceber, né? Que eu sou um pouco mais falante e tal. Ele era o lado introvertido. E, de repente, começou a vir convite para ele fazer curso. E ele vem fazendo palestras hoje há 15 anos, mas quando ele começou, com medo, com vergonha, sem saber se ele era capaz de fazer isso, ele ligava para a mãe dele e falava assim, mãe, pede para Deus por ficar bem, né? E com isso, ele construiu um monte de assuntos e de histórias que viraram 8 temas de palestras que ele vem dando há 15 anos. Mas ele não era assim. Há 30 anos. Uau! Há 30 anos. Você começou falando poesia, quer terminar com história de terror? Gente, eu me formei médico. Aliás, não sei como é que eu me formei médico, o tamanho era a minha timidez. Já que você pediu para eu contar, eu preciso contar. E eu tive meu primeiro ano de formado, segundo ano de formado, terceiro, e eu ia levando o meu consultório, tudo bem, conversar com 1, 2 pessoas, agora falar em público. Para mim, você que está me ouvindo, tem medo de falar em público? Eu morria de medo de falar em público. E eu estava 5 anos formado, por isso que eu falei 30, eu estou agora 35 anos formado, quando uma senhora que eu fiz o parto da filha, ela esteve no meu consultório, e depois da consulta, ela perguntou se eu não queria dar curso de noivos. Imediatamente, a minha resposta foi não. Mas eu só pensei ou não, né? Por quê? Porque eu já sentia que eu tinha muita coisa que eu queria contar para o mundo. Que eu tinha muita coisa dentro do meu coração que eu podia enriquecer a vida de alguém, mas como que eu iria superar aquele medo? Aí Deus olhou lá de cima e falou, vou mandar aquela senhora lá fazer esse convite para ele, e eu aceitei. Eu preciso contar para você que a primeira vez que eu fui, eu derretia, eu tinha diarreia, eu suava, e de fato você não mentiu, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, ora por mim, porque eu estou sofrendo muito. E foi na Pio 10, inclusive, eu fiquei 24 anos na Pio 10 dando palestras, mas nos primeiros meses eram 6 palestras por ano. No primeiro ano, eu sofri muito. Hoje não vou, hoje não vou, hoje não vou, hoje não vou. E sem apoio nenhum. No começo você pensava, hoje não vou, hoje não vou? Quando eu estava chegando o dia, eu levantava, tomava meu banho, colocava a minha roupa e ia. O meu corpo ia. Eu ia correndo ao contrário, eu ia fugindo o tempo todo.
Mas o que eu quero dizer para você? Se você tem medo de alguma coisa, enfrenta, porque é só na repetição daquilo que te dá medo que você vai perder o medo. Se você tem medo de um cachorro, é na repetição do movimento para ir lá agradar o cachorro que você vai perder o medo do cachorro. E eu sabia que não havia outra possibilidade. Aceitei depois o convite para fazer parte da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná, fiz parte da diretoria da Associação Médica também por muito tempo, e foram muitos convites para dar palestras. No começo, eu tinha muito medo. Falar para mestres, doutores de vários estados, e outra, eu fui que introduzi na Sociedade de Ginecologia a multimídia. Então, para dar uma aula com PowerPoint, eu fui um dos primeiros. E os mestres mais antigos, eu lembro disso há muitos anos, que usavam projetor de slide, eles morriam de medo, sem saber o que podia acontecer. Mas eu morria de medo também, mas enfrentei. Essa é a mensagem, que eu não sei qual foi a tua intenção de perguntar sobre isso. De fazer um negócio a partir daquilo que você gosta, de um talento seu. Hoje você é palestrante, você é chamado em empresas, você faz palestras motivacionais, as pessoas já te conhecem um pouco mais. Hoje eu falo na frente de 10 mil pessoas com tranquilidade. Se me pedir para falar agora, eu falo. Imagina o que é um cara extremamente tímido, que tinha diarreia e suava para dar um curso na frente de 60 pessoas, está na frente do microfone agora conversando com você. Numa rádio para tanta gente. Nós erramos, gente, nós não temos total segurança e a vida é assim, mas é só nesse movimento, não é do dia para a noite, que vai fazer você crescer e vencer. Eu venci meu medo, criei uma série de cursos, uma série de palestras, que eles estão todas por aí, tenho certeza que já ajudei centenas de milhares de pessoas, tenho esses resultados tabulados, isso é muito legal. Faça por você, porque você é a pessoa mais importante do universo. Então, assim, essa história do Jacir faz você pensar assim, aquilo que você gosta, mas você ainda não sabe, testa, né? Bota a família aí no sofá e faz uma palestra, conta algo que você sabe, testa as pessoas. A vida é um teste, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas e quando dá? Você fala assim, nossa, agora tá dando audiência, faz uma live, conta teu segredo também, né? Mas a partir daquilo que você conhece, não é você encher a cabeça dos outros com abobrinha, não. Você estuda o mercado, você pensa em algo que você faz bem e você testa, porque é assim, é ousando, é com disciplina, com regularidade, é que as coisas vão acontecer. A história do Marcelo teve disciplina, teve ousadia, teve medo, perdeu a noite de sono. A história do Jacir também, porque pedir para a mãe para orar por ele, depois de tudo isso ele fortaleceu a fé dele. Ele ficou segurando as mãos de Deus para poder falar assim, eu tô indo, eu vou enfrentar, eu vou conseguir. Porque ele tinha que acreditar nele, e isso é uma das bases do programa também. Agora, o que eu quero complementar é o seguinte, imagine que há 30 anos eu ia recusar o convite. Até hoje eu poderia ser um bom médico, como eu já era, cresceu meu consultório, tudo certo. Eu ainda ia estar escondido atrás de mim mesmo e com uma frustração guardada no meu peito. E aí eu poderia chegar no fim da minha vida e falar, olha, Jacir, você foi um fracasso. E eu falo, não foi não, eu fui o meu possível. Só que todos nós podemos ser mais, mesmo ainda hoje, eu sendo o meu possível, você está com ondas cada vez maiores e navegando cada vez melhor nesse mundão lá fora. Seja você também, acredita em você, no teu coração. Quer você queira ser um empregado apenas, um empresário, e eu não digo apenas no sentido apenas só para te qualificar na posição que você deseja. Seja o que você quer. Não se esconda atrás do medo, porque o medo é a mentalidade que a gente vem criando desde o começo da vida, que é aquela criança que eu digo que eu, como médico, faço o parto e ela vai criar uma mentalidade. A nossa filha, nós vamos botar no palco, ela já está no palco, desde os 3 anos de idade. Com ela é o contrário, a gente tem que segurar a bichinha, porque ela voa, né? Mas você que é dona de casa, que pensa que não tem talento, experimenta uma receita nova. Experimenta um tratamento de beleza, sabe? Aquelas coisas que a gente mistura abacate com limão, bota na pele e clareia. Faz qualquer coisa, mas testa, experimenta, ousa. Porque quando a gente fica escondido atrás do medo, além da vida passar pela gente e a gente não viver e não desfrutar da alegria que é descobrir
alguma coisa e fazer essa diferença, a gente continua do mesmo tamanho. Então, aquilo que você gostaria de repente, preparar, mas que parece muito difícil, experimenta hoje, depois conta pra gente aqui. Isso que a gente quer. A gente quer só que você não fique de braços cruzados, vendo notícia, né, de repente que te deixa do mesmo tamanho ou menor, que te oprime e que você fica se atualizando de coisas que não prestam para a tua cabeça e que intoxicam e que tiram um pouquinho a tua alegria de viver. Não deixa, não permita que isso aconteça com você. Então diz para mim, quais são os teus talentos, essa receita que você sabe fazer, essa maquiagem diferente, que você pode transformar num curso. Hoje existem plataformas na internet para construção de cursos e você pode ter uma renda extra, pode ter um dinheiro a mais na tua vida, ajudar mais na sua casa. Qualquer homens, mulheres, qual é o talento que você pode vender hoje via internet? Nós estamos vivendo hoje outro mundo, um mundo muito maior de comunicação que você pode vender para o mundo inteiro, simplesmente através das mídias sociais, através da internet, através daquilo que você tem dentro do teu coração. Não tenha medo, aprenda, faça alguns cursos, vá atrás, mas não fique em casa parado com medo. Aquela história de trabalhe sem sair de casa. Tem muito trabalho para fazer dentro de casa, seja na organização e na limpeza de uma casa, mas também em algo que você coloca para fora. Então, quando você trabalha em algo que te dá prazer e que você tem satisfação, você não vê o tempo passar, mas você pode mostrar para o mundo, porque isso vai ajudar outras pessoas a viverem melhor. Essa é também uma das intenções que a gente tem com o programa. Há uma determinação no universo. Não fica parado. Porque o nosso corpo se desenvolve desde muito tempo de nós sermos formados numa fecundação. O nosso corpo, o nosso cérebro se desenvolve dentro da barriga de uma mãe. Quando ele pula para fora desse mundo, ele já encontra as primeiras dificuldades e desafios. E a partir daí não para mais. E nós continuamos crescendo, você não consegue bloquear o teu crescimento. Nós só conseguimos que a nossa ilusão bloqueie as nossas possibilidades. E isso que eu quero dizer, tem uma determinação na natureza e no universo, que ninguém fique parado, mas faz o que te dá no coração, mas tem muitas possibilidades. Abra teu coração para aprender, para amar, para se relacionar cada vez melhor e para carregar pessoas junto com você, pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir, como alguém ouviu o pastor, qual é o nome do pastor? Cláudio Duarte, e tantas outras pessoas. Hilário, né? Ele é muito engraçadão. E tantas outras pessoas que podem te ajudar, e veja quantas pessoas você é capaz de ajudar. Então, eu vou contar para vocês uma coisa minha, né? Eu estava checando ali o tempo, ainda dá tempo. Eu era criança e eu queria ter um negócio. Mas eu criança, gente, 8, 10 anos, tá? Não mais do que isso. E eu sempre gostei de desenhar. Então, quando chegava datas comemorativas, eu fazia desenho em papel vegetal. Eu mesma desenhava aquilo que eu achava bonitinho. E a minha irmã mais nova, 2 anos a menos do que eu, vendia na escola. A gente tinha uma sociedade. É, família. Né? Aí a gente vendia esses cartões na escola. E era assim, baratinho, né? Não era nada demais. Mas a gente ganhava dinheiro com isso e comprava figurinha para poder completar aqueles álbuns que existiam antigamente. Baby Me Care, né? Algumas outras coisas que... Por que você desistiu de desenhar? Quanto que é importante? Então, eu quando estava, sei lá, tinha uns 14, 13, 14 anos... Deixa eu contar dela. Mas eu não tenho vergonha, não. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu participei de um concurso na escola. E eu fiz um desenho lindo, com tinta nanquim inteiro de pontinho. Virou um quadro e até um texto que eu fiz, já publiquei no jornal e tal. E ele gostou, ele acabou conhecendo essa história por causa disso. E eu fiz um desenho muito lindo. Quando eu entreguei esse desenho lá na secretaria da escola para participar, e disseram assim, não, mas isso aí não foi você que fez. Aquilo partiu meu coração, porque eu não ganhei, mas eu era melhor. Né? Eu fazia muito bem aquilo. Os desenhos que eu fazia em escola da vida inteira, eles depois da gente apresentar um trabalho e tudo mais, eles eram disputados pelos meus colegas de turma. Então eu tinha sorteio, porque eu não podia dar para alguém aquele desenho, que a pessoa enrolava num canudão, assim, levava para casa e se orgulhava de ter um desenho meu. Então, desde pequeno, eu quis me expressar de alguma maneira, seja falando, seja dançando, seja desenhando. Não tinha como eu não vir para essa área de comunicação. Mas aquela dor que eu senti no meu coração de ter uma reprovação, porque eu não fui vista como quem tinha feito aquilo, que aquilo não teria capacidade, eu fiquei quieta, cruzei os braços e falei assim, deu. Não acredita em mim? Deu, chega. Ela cruzou os braços, tinha o quê, 15 anos? Não, menos, uns 13, 14. 13, 14 anos ela cruzou os braços.
E eu, quando eu conheci essa moça, eu encontrei esse desenho amassado numa folha de papel, jogado no Dobrado, numa pasta, e perguntei o que era aquilo. Ela me contou a história do que era aquele desenho, que aquele desenho não foi aceito, enfim, que deram 0 para ela, enfim, não importa. O que eu fiz? Eu peguei aquele papel, desdobrei, levei numa loja de molduras, fiz uma moldura maravilhosa para ela. E onde é que está esse desenho hoje? Tá na nossa sala. Está na nossa sala. Por quê? Porque é isso que eu digo para você. Você é a pessoa que vai ajudar quem está do teu lado. É você que vai levantar, mesmo quando alguém derruba, ela não consegue mais levantar. E o que nós estamos falando agora para você voltar a fazer também? Desenho. Está faltando tempo. Não dá tempo, mas assim, ó, isso é uma função de casal. A gente conversou, inclusive, 2 programas falando de relacionamento, que é um ajuda o outro. Um faz com que o outro não caia. Então, quando os dois olham para frente ou percebem, um percebe no outro uma fragilidade, uma fraqueza, uma frustração, se o outro não puder dar beijinho, botar band-aid e ajudar a levantar e a curar aquilo fica, essa mágoa fica. Se cair, caímos juntos, para levantarmos juntos. Então, é isso que vocês têm que pensar, não deixar o sonho para trás. E se você tiver algo que de repente ficou, compartilhe, porque o outro enxerga de uma outra maneira e vai te ajudar a ser feliz. Então vá agora lá embaixo da tua cama e pegue aquele desenho que você deixou lá guardado, entenda o que eu quero dizer com isso, pega o teu sonho lá de trás e faça ele acontecer na tua vida. Tem muito tempo pela frente, nós aqui temos muito tempo pela frente e estamos aqui para superconsciência, para você acreditar nisso e acreditar em você. Gente, até amanhã. Muito obrigada por participarem com a gente hoje. O programa foi muito emocionante. Um beijo. Beijo.